Então vamos lá, dúvida de hoje na tela. A dúvida de hoje é a seguinte: tenho muita curiosidade de saber onde Deus fará o novo céu e a nova terra citados em Apocalipse. Alguns dizem que será um paraíso no céu totalmente novo. Outros dizem que será um paraíso em uma nova terra. Onde passaremos a eternidade? No céu ou na terra? E o que Deus fará com esse nosso planeta? Muito obrigado, querida irmã. Sua dúvida é muito interessante, né? É uma expectativa muito grande que todos têm com essa salvação, com essa eternidade. E nós vamos aprender um pouco sobre esse tema hoje. E você que tem alguma dúvida da Bíblia, coloca aqui nos comentários. Comentários abertos para que você compartilhe com a gente a sua dúvida e assim nós vamos crescendo sempre no conhecimento da palavra. Lembrando, tem vídeo novo aqui no canal, segunda a sexta, 15 horas. Então, dê sempre uma passadinha aqui para o seu crescimento. Faça parte também da nossa comunidade. Embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. É só se inscrever, é tudo gratuito aqui pelo YouTube. Marque as notificações e se você fizer um estudo todos os dias, você vai crescer muito. Aliás, já tem mais de 600 estudos publicados aqui no canal e você pode beber muito conhecimento da palavra de Deus. E se é a sua primeira vez aqui, eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com. Já estou chegando a quase 15 anos fazendo esse trabalho de ensino através da internet, sem linguagem complicada e buscando cooperar com você, pessoas como você que amam estudar a palavra de Deus. Vamos então agora para a minha lousa de explicações, examinar esse tema e se você gostar, considere também deixar o seu like, o seu joinha e também deixe um comentário para eu saber um pouquinho mais sobre a sua opinião, a sua igreja, fique à vontade para comentar aqui abaixo do vídeo, amém? Vamos lá então aprender sobre esse tema. Então vamos lá, texto na tela, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, fala de 3 realidades importantes. Diz o texto: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E diz o texto que o mar já não existe. Eu quero chamar a sua atenção para essas 3 expressões: novo céu, nova terra e mar já não existe. Quando as pessoas leem essas expressões, elas chegam primeiramente a uma conclusão. Qual é essa conclusão? Deus vai jogar toda essa realidade que nós conhecemos fora. Esse planeta, o mar, os rios, tudo, e vai fazer algo novo, certo? Na verdade, está totalmente equivocado. Nós podemos cair rapidamente no erro de achar que Deus, diante do fracasso humano e de tudo que o fracasso humano provocou na criação de Deus, podemos cair no erro de achar que Deus vai pegar esta terra e todo o universo, os céus e toda a sua imensidão, que foram atingidos pelo nosso pecado e que Deus vai simplesmente jogar tudo no lixo e vai então criar uma nova terra, um novo universo zerado, para a gente começar tudo de novo. É o que muita gente entende. Obviamente, eu vou demonstrar no estudo de hoje erroneamente. Quando lê esses termos, novo céu, nova terra e o mar já não existe. Acabam pensando que será como Deus comprar uma roupa nova e jogar a velha fora. Deus fará tudo novo e joga o antigo fora. Porém, a Bíblia nos leva por outro caminho e eu vou passar a demonstrar isso para você a partir de agora. Como que vai funcionar o nosso estudo? Eu vou explicar para você o conceito novo céu, nova terra. No final do estudo eu vou explicar o que significa o mar já não existe. Deus vai destruir o mar, a gente não vai precisar mais dele. Vamos entender tudo isso, por isso fique até o final e acompanhe com profundidade o estudo, combinado? Vamos começar então entendendo os 2 conceitos citados, novo céu e nova terra. Biblicamente, isso aponta para o quê? Antes de te explicar isso, preciso te dar esse recado. Estão abertas as vagas do meu curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Vamos aprender juntos a Bíblia inteira. É um projeto de ajuda missionária e estudo bíblico, exatamente. Vamos estudar a Bíblia juntos e ainda ajudar missões ao redor desse planeta. Como que funciona esse curso? Nós vamos estudar a Bíblia inteira em videoaulas que você faz aí do seu computador, tablet e do seu celular também, e até da sua TV Smart. Eu vou dar essas aulas que você pode assistir em qualquer dia e horário que você quiser. Elas ficam abertas 24 horas e você vai tirar dúvidas diretamente comigo pelo WhatsApp
todos os dias, ok? Como que funciona isso? Embaixo desse vídeo tem aqui a área de comentários, basta você clicar nela, a área de comentários abre, o primeiro comentário fixado tem mais informações. O meu desafio a você que tem visto os nossos vídeos é que você faça pelo menos um mês. E aí, experimente, veja como é, e se você gostar, obviamente, continue. Se não gostar, pode sair. Mas quem está assistindo aí e é aluno, pode comentar aqui nos comentários. Tem sido uma experiência maravilhosa de estudo, de contato todos os dias com os irmãos, respondendo dúvidas. É bênção. Bom, vamos lá. O ensino bíblico aponta mais para uma reforma dos elementos que nós conhecemos do que eles serem jogados no lixo. E eu vou mostrar versículos bíblicos que apontam para essa direção. Paulo vai nos explicar que haverá uma espécie de redenção. Daqui a pouquinho eu vou explicar essa palavra para você. Uma redenção na obra da criação realizada pelo Senhor. Algo muito semelhante ao que acontece, e vai acontecer de forma mais plena na vida dos próprios seres humanos salvos. Veja como o apóstolo explica em Romanos 8, 21. Na esperança, então ele está falando de uma realidade futura que se está esperando, de que a própria criação será redimida. Olha aqui a palavrinha, redimida do cativeiro da corrupção. Ou seja, dessa prisão, desse ciclo de morte que o pecado impôs à criação, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, obviamente a glorificação final. Mas vamos entender com mais detalhes esses termos. Redenção no contexto bíblico significa uma coisa que estava presa, escrava, se tornar livre. Basicamente, esse é o significado da palavra. Com relação às pessoas, tem a ver com a nossa libertação do pecado, com a nossa salvação. É por isso que diz que Cristo nos redimiu, ou seja, nos tornou livres, nos justificou, nos transformou justos, nos tirou da prisão das consequências do pecado, que é a consequência maior, a morte. Agora, com relação à natureza, tem a ver com todas as consequências do pecado nosso que nós impomos sobre a própria criação. Ela também será liberta disso. Você pode ver lá em Gênesis que a natureza também recebeu problemáticas, sofrimentos por causa da atuação do homem. O apóstolo Paulo vai aprofundar essa questão falando justamente desse sofrimento que a criação suporta e está suportando até o presente momento e vai suportar até o fim. Esse sofrimento, claro, indica que ela também será liberta, redimida dessas dores com a concretização final dos planos de Deus. Observe Romanos 8, 22. Diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação, então vá observando bem esses termos, toda a criação, a um só tempo, ela faz o quê? Geme, suporta angústias até agora. Então observe que o apóstolo Paulo pega essas figuras como de alguém sofrendo e aplica a criação, a própria natureza, a criação de Deus em geral. Portanto, ele vai nos explicar que haverá uma redenção dos servos de Deus e também da criação de Deus. É o que ele diz na continuidade no verso 23 de Romanos 8. Observe bem o texto. E não somente ela, ou seja, a criação, mas também quem? Nós, seres humanos, a criação de Deus e nós, seres humanos, nós que temos as primícias do Espírito, nós também gememos, sofremos por conta da ação do pecado. Igualmente, ou seja, do mesmo jeito, ou seja, preste bem atenção, nós e a criação gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que indica que o corpo da criação, essa matéria, esse físico de toda a criação do Senhor, céu e terra, será liberto de toda a ação do pecado, será transformada. Olha que coisa maravilhosa. Mas tem mais coisa que a gente precisa entender sobre isso. Mas como será essa redenção e essa transformação? A Bíblia nos dá detalhes sobre isso. Olha que interessante essa sequência. Essa redenção, ou seja, essa libertação, esse tornar livre que Deus vai fazer sobre nós, já fez através de Cristo e concretiza no final, sobre nós e sobre a natureza, será uma união de realidades. Olha que interessante.
Diz o texto de 1 Coríntios 15:53 que com relação a nós é necessário que este corpo humano, físico, mortal, ou seja, que morre, corruptível, se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal nosso se revista de imortalidade. Então você observe que, semelhantemente a nós, como o apóstolo disse em Romanos, a natureza também como a gente, ela vai ter uma transformação conforme Apocalipse 21. Haverá um novo céu e nova terra, nova realidade, semelhante à nova realidade do ser humano. Tudo então será transformado. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui no final desse estudo te explicando um pouquinho mais sobre essa questão de corpo corruptível e incorruptível, que eu não vou conseguir entrar nesse vídeo. Apocalipse nos explica essa mudança de realidades, onde até mesmo o próprio Deus estará de forma especial vivendo em meio ao seu povo. Observe Apocalipse 21:3, que maravilhoso. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Sobre o que ele está falando aqui? No verso 2 diz que desce do céu a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, símbolo ali da cidade santa, ou seja, uma cidade que Deus preparou para os seus servos, uma nova realidade, onde Ele mesmo, diz o texto, habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Obviamente, nós temos então aqui uma transformação tão grande nas pessoas e no céu e na terra, que o próprio Deus estará juntamente vivendo com o seu povo. Não dá mais detalhes do que isso, mas é maravilhoso. A essa altura você deve estar se perguntando: tá, presbítero, eu entendi essa transformação, mas como que tudo isso vai funcionar na prática, Tem muitas perguntas, nós vamos trabalhar, nós vamos ficar cantando dia e noite, a gente vai poder viajar, como que vai funcionar esse novo céu e nova terra? A grande e curiosa pergunta então é: como que isso vai funcionar? E a resposta é: não tem resposta. Mas como assim? Preste bem atenção. Deus dá apenas alguns indícios para a gente sobre essa nova realidade, mas eles não explicam tudo que nós temos curiosidade de saber. Então a gente deve ter paciência, esperança e fé de que será algo maravilhoso. Mas olha só uma das coisas, ou algumas das coisas que são reveladas para a gente em Apocalipse 21:4. Diz o texto que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque, explica aqui, as primeiras coisas passaram. Então observe bem que nós temos aqui a transformação realizada nesse momento. As primeiras coisas com relação ao ser humano, ele foi transformado. A natureza, tanto terra como céu, foram transformadas também. Tudo isso já passou. Então tudo que era relacionado à antiga realidade, tudo isso não tem mais. Toda lágrima que já existiu um dia estará enxugada, pois não haverá motivo de choro por dor, nem por tristeza, doenças, nada disso na nova realidade. Tudo que pertencia a esse passado doloroso, diz o texto, são as primeiras coisas, e elas já passaram. Não temos muito mais informações do que essas, mas lembrando que daqui a pouquinho eu vou explicar o que significa o mar já não existe. Fique mais um pouquinho comigo nesse vídeo. Porém, eu quero dizer que a presença de Deus, de uma forma totalmente marcante, junto ao seu povo, a terra totalmente redimida, o céu totalmente unido a essa nova realidade, com essa nova Jerusalém descendo da presença de Deus, o tabernáculo de Deus com os homens. Tudo isso mostra que será incrível, fascinante e totalmente desejável estar nessa nova realidade preparada para os salvos, totalmente redimida e protegida de qualquer tipo de mal. Agora, por que o mar não vai existir mais, segundo o texto? Se Deus vai transformar esta terra numa nova realidade, por que o mar vai ser jogado fora? Tem gente que pensa assim, mas preste bem atenção no texto que nós lemos. Apocalipse 21 diz no finalzinho, melhor dizendo aqui do texto, o mar já não existe. Bom, primeira regra de interpretação de Apocalipse é: sempre tome cuidado com figuras de linguagem utilizadas e nunca interprete sem ler o contexto. Então, quando a gente olha mar aqui, a gente se pergunta o seguinte: ele está falando de uma realidade,
de fato ou uma figura? Preste bem atenção, nós temos aqui na palavra mar uma linguagem simbólica. Se você observar em Apocalipse, lá no capítulo 13, de 1 a 10, você vê a respeito da besta que emerge, ou seja, que sai de onde? Do mar. E o que significa esse mar lá em Apocalipse 13, de 1 a 10? O mar ali simboliza a sociedade pecaminosa com as suas problemáticas, com as suas convulsões sociais, de onde a besta vai sair para dar as soluções para essa mesma sociedade. Nada disso haverá mais. Por quê? Porque não haverão ímpios no novo céu, e na nova terra. Então, o que o texto está dizendo é que mar aqui é a sociedade corrupta, cheio de problemas, de dor, de desânimo, de tristeza. Isso não tem mais no novo céu e na nova terra. Não está falando do mar, esse que você conhece, por exemplo, lá no Nordeste aqui do nosso país, do Brasil. Então, pelo contrário, nós temos a descrição de que a bênção de Deus brotará da presença de Deus e de todos os seus servos que viverão nessa nova cidade, nesse novo mundo celestial. E ela é exemplificada, inclusive, fazendo um contraste com um rio de água viva, contrastando com o mar que já não existe. Esse rio de água da vida, é a bênção de Deus fluindo na vida de um povo totalmente transformado, de uma sociedade que vive totalmente na presença de Deus. Diz Apocalipse 22, 1 o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Toda sorte de bênçãos brotará da presença de Deus e fará com que a nova sociedade seja viva, vibrante, cheia de louvor, uma sociedade que glorifica a Deus, não como a sociedade lá do capítulo 13 de Apocalipse, de onde a besta surge, uma sociedade maligna e pecaminosa. O apóstolo Pedro também fala dessa realidade, de uma purificação dessa ordem antiga de coisas para que ela venha a ser uma nova realidade que Deus deseja que exista. 2 Pedro 3,7 explica o seguinte: ora, os céus que agora existem e a terra, então observe aqui, céu e terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O dia do juízo vai acontecer também nesse período, e nessa transformação. Ele faz parte, a condenação de Satanás, das bestas, do falso profeta, a condenação dos ímpios, a justificação completa do povo de Deus e toda essa transformação. Tudo isso está inserido, então, nesse contexto da segunda vinda de Cristo e do juízo final. O fogo, citado pelo apóstolo Pedro, é símbolo do juízo e também indica purificação. A purificação que Deus realizará. Isso também aponta não para a ideia de que a terra será jogada fora, mas transformada e também redimida, totalmente liberta de todas as consequências que o nosso pecado também impôs a ela. Agora eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou de tudo isso? Você tem alguma opinião, alguma coisa a acrescentar? Coloque aqui nos comentários, deixe o seu like também no vídeo e lembre-se, na área de comentários tem o link do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa e eu vou deixar também o link ali na área de comentários do nosso curso só de Apocalipse. Sim, eu tenho um curso que eu preparei com muito carinho explicando todos os 404 versículos de Apocalipse. E o vídeo que eu prometi para a gente fechar, corpo corruptível e incorruptível. Como será o nosso corpo após a segunda vinda de Cristo? Eu explico isso em detalhes aqui nesse vídeo. Então, clique nele, assista mais esse vídeo e aprofunde a sua compreensão nos ensinos do Senhor. Até o próximo vídeo. Fica com Jesus.